Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia! Que Deus nos abençoe. Então, mais uma vez, bom dia para todos, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter, na manhã de hoje, já iniciando o dia, um breve contato com os ensinamentos do Cristo, que é aquilo que deve regir sempre as nossas vidas. E nós, então, hoje preparamos... Está ouvindo direitinho aí, gente? Nós preparamos para o dia de hoje, para a nossa reflexão, alguma coisa a respeito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, todo mundo tem noção do que seja, todo mundo ouve falar do livre-arbítrio, nós temos noção do que seja, mas nem sempre nós refletimos a respeito de como ele está inserido tão fortemente em todas as nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós decidimos, tudo aquilo que nós escolhemos, sempre parte da permissão maior de Deus. Então, tudo que a gente faz é de acordo com o conhecimento de Deus e com a sua permissão. Então, a gente tem que ter muita consciência de tudo que a gente faz. Toda vez que a gente erra, que a gente comete um erro, que a gente comete alguma coisa em desacordo com a lei, logicamente que a lei maior, que a lei de Deus, ela vai nos pegar também, obrigando-nos a corrigir, obrigando-nos a voltar para o lado certo. Então, pensando nisso, é que a gente vai então pegar algumas passagens do ensinamento do Cristo, do Evangelho de Jesus, uma passagem de Paulo também, para que a gente possa entender essa parte do livre-arbítrio de uma forma natural, conforme ela acontece na nossa vida a todos os instantes. E o Evangelho do Cristo, ele é muito rico, como logicamente em tudo, especialmente nos exemplos. E algumas passagens de Jesus, alguns dos seus ensinamentos, são repetidos, não que seja repetitivo. Os ensinamentos de Jesus, muitos deles são repetidos. Eles aparecem em vários pontos do Evangelho, de várias formas, de maneiras diferentes, mas às vezes significando a mesma coisa. Os ensinos do Cristo são todos muito simples, muito fáceis de se entender, mas todos eles muito complexos do ponto de vista da aplicação. A gente sabe disso. Então, algumas passagens no Evangelho, a gente vê ela repetida literalmente nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos. Outras passagens, outros ensinamentos, eles aparecem repetidos também, mas com conotações diferentes. A dinâmica do Cristo, divina, a sua didática perfeita, se fez assim para que a gente pudesse entender de várias formas. Então, eu vou pegar para início uma passagem de Paulo. Ela é muito declamada, muito bonita, todos talvez conheçam ou já tenham ouvido falar. É a passagem que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E ela também é repetida. Ela repete depois, no mesmo carta aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 10 ao 24. É uma repetição muito bonita, mas que faz a gente depois refletir um pouco mais. Ele fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí depois, mais à frente, ele repete, literalmente: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, essa passagem de Paulo é muito famosa, muito bonita, repetida. E aí vem à tona. O que vem a ser então? O que ele quis nos dizer? Que tudo me é lícito. Então, a gente procurando no dicionário o significado da palavra lícito, a gente vai encontrar que lícito é aquilo conforme a lei, permitido pelo direito, aquilo que é permitido, aquilo que é justo. Então, se fala para a gente que tudo me é lícito, tudo é tudo, né?
tudo me é lícito, quer dizer, tudo está conforme a lei, tudo é permitido, tudo aquilo que é permitido é justo. Então, ele nos dá essa amplitude. Se tudo me é lícito, tudo me é permitido, quer dizer, indiretamente ele está falando, nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer tudo, porém, vírgula, mas, ele fala, nem tudo me convém, nem todas as coisas edificam. Ou seja, tudo a gente pode fazer realmente, está dentro do direito, está dentro da lei, mas em virtude daquilo que a gente fizer, conforme a gente fizer, a lei mais à frente vai nos pegar para que a gente possa se reequilibrar novamente com a lei maior de harmonia do universo, com a lei de harmonia do Cristo, com a lei de harmonia de Jesus. Então, essa liberdade que a gente tem, esse livre-arbítrio, basicamente nos diz a respeito das nossas liberdades de escolha, a nossa liberdade de escolher entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, né? Então, a gente pega também na questão 257 do Livro dos Espíritos, é uma questão longa, que está discorrendo sobre a vida espírita, e lá no meio tem uma definição muito interessante de livre-arbítrio. O que vem a ser então essa liberdade de escolha, de ação que a gente tem? Então lá no Livro dos Espíritos fala que o livre-arbítrio é a faculdade de escolha entre o que fazer e o não fazer. Então essa definição eu achei ela muito interessante, porque ela dá para a gente exatamente essa noção, né? O que é a nossa liberdade entre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Então eu vou estar sempre nessa dúvida, a gente vai estar sempre nessa dúvida. A vida da gente é feita de escolhas, são escolhas que a gente faz a todo instante, desde o momento que a gente acorda, vem para cá, a gente já está fazendo escolha, né? Que roupa que eu vou, de que jeito que eu vou para lá, como é que eu vou voltar, como eu devo me apresentar, como falar, quer dizer, a gente está sempre tendo que fazer escolhas, desde as mais simples do dia a dia, que a gente nem percebe, até as escolhas mais profundas da vida da gente, né? Que profissão que eu vou seguir, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu quero ter filhos ou não quero ter filhos, não é isso? Ou seja, decisões, escolhas muito importantes. E em todas elas a gente tem sempre a liberdade, Deus nos permite isso, de escolher, de saber discernir entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado. Só que a gente às vezes, diante dessa liberdade toda, muitas das vezes a gente se perde, a gente fica em dúvida, a gente às vezes faz uma escolha errada. E isso também é natural, isso também é da lei, porque tudo é permitido. Então, para elucidar essas escolhas, vamos escolher uma passagem do Mestre, uma passagem do Evangelho, que elucida muito bem essa questão do fazer e não fazer, entre as nossas escolhas. Essa passagem também era muito conhecida, eu até revendo da última vez que eu vim aqui, eu fui ouvir o sonzinho na internet, né, que tem a gravação aqui da palestra, eu cheguei até a citar essa passagem. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais ela. Ela também é uma passagem repetida, só que é uma história de Jesus, uma passagem, e ela está presente em 3 dos 4 evangelistas. Está presente em Mateus no capítulo 19, em Marcos no capítulo 10 e em Lucas no capítulo 18. A mesma passagem. Lógico, por causa das traduções, ela tem alguma diferencinha entre elas, algumas, mas muito poucas. O cerne, o objetivo principal do Cristo, a história em si é a mesma. E é aquela passagem do jovem rico, eu não sei se você se recorda, mas essa passagem no Evangelho conta, os 3 evangelistas aqui, que Jesus chegou certa feita a uma cidade e ele foi então, já era muito conhecido, ele foi procurado pelas pessoas, e ele foi para uma casa e lá fez-se muito tumulto em torno daquela casa,
Todos queriam ver o Cristo, conversar com o Cristo, tocar no Cristo, ouvir o Cristo. Ele já tinha a sua mensagem, sendo divulgada, já era conhecido. E então aquela casa ficou repleta. E havia um rapaz que ele tinha problema de deficiência, No Evangelho é conhecida essa passagem. Não, desculpa, eu estou confundindo as passagens, essa é a outra. Essa passagem aqui é do jovem rico que eu falei, primeiramente, desculpa. Então, do jovem rico. Esse rapaz, Jesus estava então pregando entre as pessoas, muitas pessoas em torno dele, e ele então, num determinado momento em que ele se afasta um pouco, um jovem rico o procura Jesus e chega para o mestre e fala para Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Lembra dessa passagem? E Jesus então, olhando para aquele rapaz, era um rapaz jovem, moço novo, forte, esbelto. Jesus, olhando para ele, disse: olha, para você ter a vida eterna, basta você seguir os ensinamentos. Não matarás, não roubarás, honrarás pais e mãe, etc. Aquilo que a gente já conhece dos mandamentos divinos. O rapaz então respondeu para Jesus assim: bom, mas isso eu já sei, isso eu já pratico desde há muito. Aí Jesus então falou assim: bom, então já que você faz isso, você já faz isso. Aí Jesus virou para ele e fez assim: vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, o rapaz, diante daquela proposta do Cristo, segundo os evangelhos, ele recusa. Ele dá uma recuada, pensa e depois fala com Jesus que não pode seguir a Jesus. E a história então mostra que esse rapaz, diante daquela proposta do Cristo de largar tudo, ele recusa e conclui que, em virtude dele ser uma pessoa rica, de ter que abandonar os seus bens materiais e seguir o Cristo, naquele momento ele pensa mais no plano material, mais nas coisas materiais, e decide naquele momento não seguir Jesus. O ensinamento para por aí, segue, Aí a gente pega uma passagem de Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, psicografado pelo Divaldo Franco, em que ela conta o cenário desse acontecimento, dessa passagem de Jesus. Esse livro, ele faz parte de uma série de livros da Amélia Rodrigues, em que ela conta, esse chama-se Primícias do Reino, existem outros. Ela conta as histórias sobre um outro aspecto. Ela pega as passagens de Jesus e é muito bonito, porque ela mostra onde que Jesus estava, com quem que ele estava falando, como é que era. Ela descreve a atmosfera em torno de Jesus, como é que estava o tempo, como é que estavam as pessoas, o que antecedeu aquela passagem, o que sucedeu. Ela faz uma abordagem muito interessante sobre várias passagens de Jesus. Uma dessas passagens que ela aborda é justamente essa, do rapaz rico. E ela conta que realmente foi do jeito que estava no Evangelho. Que o rapaz era um rapaz muito rico. Ele era filho de pais muito ricos. Os pais tinham castelos. Ele morava num castelo sozinho, se não me engano. Ele tinha um castelo numa cidade, um castelo numa outra cidade. Só que ele era um rapaz muito bom. Ele era amado pelos seus servos, pelos escravos, que na época era permitido. Ele era uma pessoa muito boa, apesar de ser rico. Uma coisa, logicamente, que não tem nada a ver com outra, Mas a Amélia Rodrigues descreve a personalidade dele dessa forma. Só que ele era um rapaz que tinha tudo. Ele tinha joias, roupas, e ele tinha alguma coisa que faltava nele. Ele sentia falta de alguma coisa que preenchesse internamente, felicidade, equilíbrio. Então, em busca disso, conhecendo Jesus já pela fama, ele vai até o mestre e realmente coloca isso. Pergunta a Jesus o que ele precisava para encontrar aquilo que ele queria, aquela felicidade,
aquela paz, enfim, o Evangelho traz como o reino dos céus, né? É a mesma coisa. E Jesus realmente fala aquilo para ele, fale isso, obedece pai e mãe, seja, não matará, aquilo que a gente já falou. E ele realmente fala que ele já fazia aquilo, ele realmente fazia, porque ele era uma boa pessoa. E Jesus então vai e faz o convite a ele, né? E realmente a Amélia Rodrigues fala que ele sentiu baque, né? Não por abandonar as coisas materiais, realmente ele não era tão preso às coisas materiais em si, o dinheiro que ele tinha, o castelo, as roupas, etc. Mas a Amélia Rodrigues fala que ele era um rapaz que gostava de corrida de cavalo. Ele tinha, por hábito, né, ele era jovem, ele era um atleta, ele corria com aquelas corridas de biga ou quadriga, né? Biga quando é aqueles 2 cavalinhos que vai puxando uma carrocinha, igual a gente vê nos filmes romanos, e tem a quadriga também, que acho que são 4 cavalos. E ele era campeão disso, ele era famoso por isso. Então quando Jesus faz esse chamamento para ele, que ele pede a Jesus um tempo, ele pede a Jesus, fala com Jesus que ele gostaria de seguir, mas que ele conta para Jesus que na semana seguinte teria uma grande corrida e que ele havia se preparado muito para essa corrida, ele queria ganhar essa corrida, ele tinha certeza que ele ia ganhar essa corrida e ele gostava daquilo, ele gostava do sucesso, de ser ovacionado, de ser levantado nos braços, né? Ou seja, o sucesso. Ele era apegado muito a essas coisas. Então ele pede a Jesus um tempo para que na semana seguinte ele competisse, e ele tinha certeza que ele ia ganhar. Depois ele seguia Jesus, né? Aí a Amélia Rodrigues fala que Jesus falou para ele assim: não posso esperar, hoje é o momento para ti, esta é a hora, nem amanhã, nem mais tarde. E ele fala: sim, Senhor, eu entendo isso, mas eu vou te seguir, não é pelo dinheiro, pelo ouro, pelas gemas, pelas propriedades que ele tinha, né? Mas ele queria seguir Jesus. Aí Jesus fala para ele assim: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventuras sem limites. E conta a Amélia Rodrigues então que ele ficou alguns instantes em silêncio e começou a pensar na vitória, ele sendo levantado, ovacionado, seu nome gritado, né? Ele tinha investido em 4 cavalos uma fortuna, o preço de uma casa na época. Ele comprou 4 cavalos para essa corrida, havia contratado treinadores especiais para que ele pudesse ganhar essa corrida. Então nesse momento ali de indecisão entre o que fazer e o não fazer, né? A escolha dele, ele pensa nessa possibilidade. E os amigos, e a fama, e o sucesso. Aí a Amélia Rodrigues fala que aí ele abaixa a cabeça e fala: não posso te seguir agora. E sai. Ele, no meio do caminho, ainda volta-se, olha para trás e ainda vê a imagem do Cristo, com o lago de Genezaré ao fundo, parece, refletindo, Jesus meditando, e ele ainda tem aquele ímpeto de voltar, mas ele segue o caminho e vai. Aí a Amélia Rodrigues conta que uma semana depois teve a corrida, e a corrida então ele se preparou, foi iniciada, aquela ovacionado, aquela gritaria toda, e ela fala, numa manobra infeliz, a biga tomba, o corpo dele cai, a carroça, os cavalos passam por cima, o corpo dele é despedaçado, e ele então morre, desencarna. E ela ainda conta que nos instantes finais, quando ele está desencarnando, ele já perdendo a consciência aqui desse plano, né? As coisas já ficando ao fundo, já escutando pouco, ele ainda escuta a multidão, ovacionando outro, consequentemente, que já tinham eleito como seu ídolo, né? E ele já lá esquecido, ferido de morte, os escravos recolhendo o seu corpo, e ele se desprendendo do plano físico, e ele ainda ouve, né? No fundo, assim, talvez já com os ouvidos da alma, né? O chamamento do Cristo, né? Vem e segue-me. Não, hoje eu não posso. Aí ele desencarna. A Amélia Rodrigues fala que esse rapaz,
ele ainda retornaria muitas vezes ao plano terrestre, até ele conseguir aquilo que ele tanto queria, que ele pediu Cristo, aquele preenchimento, aquela alegria, né? Então é para a gente pensar sobre isso. As histórias do Cristo são exemplos. Logicamente que se aconteceu com ele, se é uma história acontecida com alguém, logicamente que serve como exemplo e que a gente possa se colocar na posição desses atores. No caso do nosso irmão, desse rapaz, né, a história é interessante, uma história simples, vamos dizer assim, mas ela é muito profunda naquilo que naquilo que representa para a gente a questão da escolha, né? Olha que interessante, ele teve a oportunidade de seguir o Cristo. Aí a gente fala assim, mas, né, coitado desse, foi lá no tempo do Cristo, ele não quis seguir o Cristo lá naquela época, né, que infeliz a solução dele, porque se fosse eu, não tem nada disso. Aquele é um simbolismo, né, para a gente. Ele teve a oportunidade de seguir o Cristo. A mesma coisa acontece com a gente. No caso dele, que ele vivenciou aquela situação na época do Cristo com o Cristo. Mas as situações são as mesmas, é o poder da escolha que a gente tem, né, entre seguir o que o Cristo fala, o que o Cristo recomenda, e não seguir. Veja também, por outro lado, como o Cristo ele se comportou diante daquela situação. Não vamos aqui ficar imaginando, mas Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus já tinha previsão de tudo, por que não avisou, né? Não vamos entrar nessa questão. Jesus respeitou o livre-arbítrio dele, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio sempre, né? Ou seja, ele teve aquela oportunidade, foi-lhe dado aquela opção de escolha, e ele simplesmente escolheu um caminho. Aquele caminho não foi feliz naquele momento, o levou, né, no caso, a morte do corpo físico, uma coisa, né, que ele não estava, ninguém quer, ninguém imagina naquele momento, não é isso? E depois ele teve, para poder resgatar isso tudo, ou para voltar para o caminho certo, ou para vir para aquele lado que ele deveria ter estado antes, ainda demorou muito tempo, segundo Amélia Rodrigues. Então o Cristo, ele respeitou o livre-arbítrio do irmão, né? Ele não falou com ele, vem comigo, me segue, que semana que vem vai acontecer isso. Ou vem comigo porque tem que ser assim, porque coisa pior vai te acontecer. Não. Ele deu um conselho, fez um chamamento simples, né? Vem, larga tudo e vem me seguir, né? Naquele sentido, porque logicamente Jesus já conhece cada um de nós, né? Ele tem essa percepção de todos nós. Ele é o governador da terra, ele está aqui desde a formação, então consequentemente ele nos conhece a cada um, o nosso interior, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente não tem de bom, né? Então para aquele rapaz, a melhor possibilidade para ele naquele momento era aquela. Jesus colocou para ele de forma simples e clara, vem e me segue. Ele teve a oportunidade, como nós temos, de escolher ir ou não ir, seguir ou não seguir. Ele fez a escolha. Segundo a definição do Livro dos Espíritos, lá que eu li antes, ele teve a opção de fazer e o não fazer. O fazer seria seguir, né? E o não fazer seria não seguir. Ele conseguiu. Então ele não seguiu Jesus e foi castigado. Não. O livre-arbítrio foi dado, ele escolheu. Agora, a consequência daquilo que a gente escolhe é que é um problema nosso, né? Quer dizer, quando a gente faz a escolha certa, a escolha de acordo com a lei, a melhor escolha, aquela que vai trazer benefícios para mim, para outras pessoas, a melhor solução, a melhor escolha, se a gente fizer essa, logicamente, a gente está no lado certo. É melhor, né? Agora, a gente não sabe disso de antemão. Quando a gente faz uma escolha que não seja melhor, aí, para frente, não significa o fim, não significa a morte, né? Quer dizer, naquele momento foi até para ele, naquela passagem dele aqui. Mas a vida continua, a gente vai ter outras oportunidades. É por isso que o conceito da reencarnação era muito de acordo com a justiça de Deus. Porque imagina esse rapaz que não seguiu Jesus naquele momento.
E aconteceu, né? Se não tem reencarnações, ele não poderia ter outras oportunidades. Ele deveria estar sofrendo até hoje de arrependimento, vocês não acham? Há mais de 2000 anos, ele fez uma escolha errada e ia ficar sofrendo o resto da vida, né? Lá em algum plano, alguma coisa assim, bem ruim, bem triste, bem arrependido eternamente, né? A Amélia Rodrigues falou que não, ele ainda teve a oportunidade, voltou aqui na Terra em outras encarnações, passou por dificuldades, por situações, por outras escolhas, provavelmente fez outras escolhas erradas ainda, mas, num determinado momento, ele fez uma escolha certa, que o levou para o lado que ele queria, para aquilo que lhe trouxesse felicidade, paz, harmonia, equilíbrio, enfim, né? Então, a livre escolha a gente tem. O problema nosso é conviver e ter que aceitar o reflexo que as nossas escolhas ruins vão nos trazer. E às vezes a gente não conforma com isso, a gente se revolta às vezes com muitas das coisas que nos acontecem, mas no fundo elas são reflexos sempre das escolhas que nós já fizemos, às vezes em outras oportunidades. A felicidade nossa é que a gente não lembra, mas que assim é, porque isso chama-se lei de causa e efeito. Então tudo aquilo que a gente sofre, tudo aquilo que a gente passa hoje, é reflexo de atitudes que nós já tivemos no passado, assim como as nossas ações futuras vão ser reflexo de hoje. Não nesse determinismo do que fez assim, vai receber assado, lei de talião, né? Não, no sentido de compreender a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é tão perfeita que ela nos permite entendê-lo dessa forma. Ou seja, sempre que a gente passa por uma dificuldade, por um problema, por qualquer fato da nossa vida que seja desagradável ou não, todos os aspectos, aquilo está de acordo com o entendimento de Deus, está de acordo com a nossa capacidade, com aquilo que a gente pode receber. A gente às vezes não tem a capacidade de perceber aquilo no momento. Então, quando a gente pensa o que é a misericórdia de Deus, a coisa mais fácil, a maneira mais fácil da gente entender é através que Ele nos dá oportunidades. Então, pelo fato da gente falhar, errar, fica em segundo plano. Por quê? Porque isso é da lei, isso é permitido, isso é lícito. Agora, o que a gente vai fazer daqui por diante, aí que depende de nós. Então, quando Ele é misericordioso, significa isso. Não tem problema se você errou, se você sofreu. Ele vai te dar uma outra oportunidade, mais à frente. Aí você vai poder fazer de jeito diferente, de maneira diferente. Você vai poder escolher da outra forma. Se da outra vez você escolheu aqui, se você passar pela mesma situação, você vai lembrar disso instintivamente, aí você escolhe o outro lado. Às vezes acontece da gente escolher o mesmo lado errado, também não tem problema. A misericórdia de Deus é ampla, é completa. Ele vai te dar outra oportunidade mais à frente. Logicamente que quanto mais a gente for errando, mais vão ficando difíceis essas oportunidades. A prova vai ficando mais difícil, né? É igual na escola. Se você passa de primeira, se você estuda e faz os seus deveres, etc., você faz uma boa prova. Tende a ser assim. Aí quando acontece alguma coisa, às vezes por culpa sua, às vezes, né, por culpa de outras questões, você passou mal, etc., você tem uma segunda chamada, uma segunda prova, não é assim? Na escola. Aí a gente estuda. Aí, se a gente não passar nessa segunda, tirar uma nota, tem uma outra. Mas vai sempre apertando, né? Porque vai ficando mais difícil, a matéria vai aumentando, vai chegando no final do ano, o tempo vai ficando diminuto, né? Aí se chegar no final não tem jeito, não tem problema. Aí você repete de ano, ai que coisa horrível, que tristeza, né? Não, mas você vai ter oportunidade de rever tudo aquilo, de fazer de novo, de aprender novamente, né? Então a oportunidade que Deus dá nas nossas vidas é assim, nesse sentido. Então por isso que o livre-arbítrio tem que ser entendido amplamente. É a liberdade de escolha que a gente tem entre fazer e o não fazer. Segundo o Rodolfo Caligares, no livro Leis Morais, livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta
E é mesmo. Você viu a conduta do rapaz lá da história de Jesus? Ele teve a liberdade de conduzir, de se conduzir, né? Possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões, de querer ou de agir. Olha só que interessante, parece que foi feito para a história, né? A definição do Caligares. Uma ou mais razões de querer ou de agir. O rapaz até queria, ele queria seguir Jesus, só que ele não agiu de forma correta. Ele preferiu a outra parte, ele se ateve, né, a outras questões, o orgulho próprio, né, aquela necessidade de sucesso, etc. Então, o livre-arbítrio é simplesmente isso, é a possibilidade de escolha que a gente tem. Allan Kardec separa para a gente o livre-arbítrio em duas fases, para a gente entender um pouco melhor. Ele fala que a gente tem o livre-arbítrio no estado de espírito e no estado corpóreo, conforme a gente está agora, né? Quer dizer, nós, que eu estou enxergando aqui, né? No estado de espírito, ou seja, quando a gente está no plano espiritual, antes de reencarnar, antes de virmos para esse mundo, quando a gente está no plano espiritual, nós temos o nosso livre-arbítrio, só que ele é mais consciente, porque lá é que nós vamos conscientemente fazer a escolha das nossas novas provas e da nossa próxima existência. Nem todos os espíritos têm essa capacidade ainda, essa possibilidade. Vai depender do desenvolvimento e da evolução de cada um. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais livre. Ficando mais livre, a gente tem possibilidade de fazer melhores escolhas. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente está um pouco mais livre. A gente está num nível de consciência um pouco mais solto. Então as nossas escolhas são mais conscientes, na maioria dos casos. Nem sempre é assim, dependendo de como esteja o estado do espírito, ele é conduzido às suas escolhas, ele é auxiliado pelos seus mentores, pelos seus guias, pelos seus amigos espirituais a fazer as suas escolhas. Ele não é obrigado, ele é conduzido. Quando o espírito tem mais consciência, ele faz as suas próprias escolhas de maneira mais consciente. Então quando a gente está lá, a gente programa a vida aqui. Não que a gente vai programar detalhes, a gente programa linhas gerais da nossa vida. O tipo de prova que a gente quer passar, tipo de situações, mais ou menos a família, o tipo de vida que a gente quer ter. Isso é mais ou menos, não é sempre assim, mas de modo geral é o que eu estou falando. Então quando a gente está lá, a gente tem essa liberdade de escolha. E a gente não faz esses planejamentos. A gente revê aquilo que a gente já fez antes, nas nossas outras oportunidades. A gente revê os nossos erros, aquilo que a gente fez de certo, a gente fez de errado. E a gente então faz aquilo que a consciência pede, a gente analisa. Bom, daquela vez eu tive aquela escolha, aquela oportunidade, eu fiz isso. Me dei mal, aconteceu isso, aquilo, prejudiquei fulano, beltrano, a minha vida aconteceu isso e tal. Então na próxima oportunidade, quando eu reencarnar de novo, aqui na Terra, eu quero passar por uma situação parecida para que nessa próxima oportunidade eu faça a escolha correta. Ao invés de ir por aquele caminho, eu vá pelo outro, eu escolha o outro. É mais ou menos assim que funcionam as nossas vidas reencarnatórias. Mais ou menos, né? Então, a gente lá tem essa consciência maior, faz essa escolha. Agora, quando a gente vem aqui para o plano terrestre, a gente tem aquele chamado bênção do esquecimento, né? A gente não vem com isso anotado, a gente não vem com essas observações feitas. A gente cai aqui e aqui a gente vai viver conforme a vida. A gente vai sofrer a influência do meio, a gente vai sofrer a influência das outras pessoas, né? A influência do nosso corpo. Quer dizer, nós vamos ser uma personalidade. Então, diante dessas situações que nós mesmos programamos para nós mesmos, nós vamos nos deparar com elas novamente, com essas oportunidades, com esses acontecimentos. E aí a gente vai ter novamente na nossa mão o livre-arbítrio, para a gente escolher novamente o caminho a seguir. Às vezes a gente escolhe certo e conserta aquilo que já estava torto, ou às vezes a gente permanece, né, no mesmo erro, na mesma falha, com a mesma situação. Aí isso vai acontecer de novo de outras vezes, igual eu falei, igual o aluno da história, né? Então essa é a fase do livre-arbítrio que a gente tem como espírito.
Então as nossas vidas aqui na Terra, elas são, né, em reflexo dessa escolha que a gente faz. A outra fase do livre-arbítrio, segundo Allan Kardec, é na fase que a gente tem de encarnado, no estado corpóreo. Então aí já faz parte das escolhas que a gente está aqui. Então a gente já esqueceu o que a gente programou, o que a gente imaginou aqui para a Terra, a gente não lembra, né? Não lembra de modo geral, a gente vai ter intuições disso. Então quando a situação se deparar na nossa frente, ela na verdade é aquela prova que a gente pediu. Ela é aquele obstáculo que foi colocado para que eu pudesse, no momento oportuno, fazer a nova escolha, em fazer de novo, em refazer aquela escolha. Então, no plano corpóreo, na Terra, o livre-arbítrio consiste na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que estamos submetidos. Então, diante da prova, por isso que aqui chama mundo de provas e expiações. Provas, oportunidades. Essas oportunidades são criadas por nós mesmos. Elas acontecem segundo as nossas necessidades. Mesmo que a gente não programou, a gente não programa uma pedra no caminho para tropeçar, né? Quer dizer, ela acontece e daquela pedra a gente vai estar diante e vai escolher entre pular a pedra, em desviar da pedra ou chutar a pedra. É isso? Então, na nossa condição atual, conforme a gente está aqui, a gente está sempre nessa possibilidade de escolher, de fazer, de não fazer, igual o rapaz da nossa história, né? Então, o livre-arbítrio, ele tem que ser bem conduzido, para que a gente possa sempre fazer as escolhas corretas. E isso é que é o difícil, isso que é o importante da nossa vida, o essencial. E diante dessas escolhas, então, a gente tem que sempre buscar fazer a melhor. Agora, como que eu vou fazer a melhor? Como é que eu vou escolher entre o certo? É por isso, então, que a gente tem muito apoio na nossa vida. É por isso que a gente tem uma família, a gente recebe a orientação dos pais, se não tem pai, de um parente, ou daquele que criou, ou daquele que está junto. A gente tem o estudo, a possibilidade, né, do convívio com outras pessoas. A gente tem a possibilidade do exemplo. A gente vê o exemplo da outra pessoa, então a gente se coloca no lugar, né? Se fosse eu, o que eu iria fazer, né? Isso é uma forma de você buscar o entendimento para fazer uma melhor escolha, não é isso? Você tem o convívio com o marido, com a esposa, com os filhos, com o colega de trabalho, você recebe orientações dessas pessoas, enfim, a gente tem várias oportunidades, a gente tem a religião. O companheiro fez a leitura de Emmanuel no início aí, ele fala sobre religião, né? Religião é aquilo que liga a Deus, aquilo que leva o homem, né? Faz uma ligação direta com Deus, não importa a forma, a religião é isso, né? A religião é importante nesse sentido, que ela direciona, ela te ajuda, ela te dá orientações, enfim, a religião é um forte amparo que a gente tem para poder fazer as escolhas de maneira sempre correta. Como? Uma bússola, uma direção. Então, gente, o livre-arbítrio seria nesse sentido. Então, vamos pegar mais uma historinha do Cristo para mostrar essa questão do livre-arbítrio. Quer dizer, você tem a liberdade de você fazer o que você quiser, diante de qualquer situação. A consequência depois é que a gente vai ver, é que a gente vai ter que se preocupar, porque dependendo do que a gente escolhe, aí vem coisa, às vezes agradável, às vezes nem tanto, né? Então essa passagem é aquela primeira que eu comecei a falar, trocar no início, né? É a passagem que também é repetida, ela está em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5, 3 evangelhos dos 4 que a gente tem, a mesma história, a mesma passagem. Essa sim é a passagem do rapaz, essa passagem é conhecida como o paralítico de Cafarnaum. Ele chamava-se Natanael ben Elias. Ele tinha problemas, né, de locomoção, ele não andava, e quando Jesus então estava num determinado local, uma casa, a multidão foi em cima, junto de Jesus, encheram a casa, em torno da casa, ficou aquele tumulto para ouvir, para tocar, para ver o Cristo, né? E
Os amigos desse Natanael, então, comovidos com a sua situação e movidos pela fé deles, eles resolveram então levar o rapaz para ser curado por Jesus, porque já havia fama e Jesus já havia curado vários outros. E eles então não conseguiram entrar na casa, porque estava muito cheio, lotado. Então eles tiveram a ideia de entrar com ele pelo telhado. Lembra dessa passagem? Eles então fizeram um buraco no telhado. Eu imagino que eles destelharam, né? Tiraram algumas telhas do telhado, pegaram o rapaz, várias pessoas, né? Levaram, olha só que dificuldade, né? Como é que é o esforço para poder ver o Cristo, para fazer com Cristo, né? Muita gente faz esse esforço. Levou o rapaz, depois desceram ele, imagino que por cordas ou pelos lençóis, né? Eles desceram o rapaz dentro da casa onde estava Jesus. E Jesus, então, vendo a fé daquelas pessoas, curou o rapaz. Ele cura o rapaz e fala o que ele sempre falava, né? Vá e não peques mais. Aí os doutores da lei, aqueles, né, que estavam por perto ali, ficaram horrorizados com Cristo. Como que ele ousava curar em nome de Deus? Quem cura é só Deus e tal. E Jesus, então, percebendo aquele pensamento daquelas pessoas, falaram assim: não, então eu falo conforme vocês queiram. Se vocês quiserem para falar, eu falo. Levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. Ele fala assim para o rapaz. Aí na mesma hora foi que o rapaz curou-se. Então o rapaz levantou, andou, todos ficaram maravilhados, ele feliz, aquela alegria toda. E então no Evangelho traz essa história simplesmente. Aí a gente vai recorrer a Amélia Rodrigues de novo, nesse mesmo livro, Primícias do Reino. Ela vai fazer uma explicação sobre essa passagem de Jesus. Ou seja, este rapaz que foi trazido pelos amigos e curado em virtude, né, da fé dos amigos, realmente aconteceu, foi dessa forma, segundo Amélia Rodrigues. Aí ela conta que depois que Jesus curou, todos ficaram maravilhados, né, etc, etc, foram cada um para suas casas. Jesus ficou com seus discípulos, e os discípulos naquele dia ficaram muito maravilhados com Jesus, por causa daquela cura, inclusive, e muito felizes, alegres. E Amélia Rodrigues fala que eles estavam todos felizes, e Jesus ficou num canto. Não que Jesus estivesse triste, Jesus ficou pensativo num canto. E eles lá todos muito felizes, alegres. Aí Simão, percebendo Jesus dessa forma, vai até Jesus e questiona dele: ora, Senhor, nós estamos aqui tão felizes, maravilhados, e o Senhor, né, dessa forma, não que ele estivesse reclamando de Jesus, mas comentando como é que Jesus estava pensativo, por quê, ele queria saber, né? Aí Jesus então dá a explicação para ele: olha, Simão, enquanto vocês estão maravilhados, satisfeitos, felizes pelos ensinamentos que receberam, né, por ter recebido a boa nova, o Natanael, o rapaz, né, que havia sido curado, neste momento, quer dizer, já tinha passado algum tempo, né, ele se encontra na presença de amigos e mulheres infelizes, bebendo, quer dizer, comemorando de forma indevida, enfim, comemorando de uma forma extravagante aquele acontecimento com ele. Aí Jesus explica nessa passagem, né, quer dizer, nessa explicação de Amélia Rodrigues, que muitos daqueles que foram curados, inclusive esse rapaz, tempos depois voltaram a ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas deficiências, talvez, né? Por quê? Porque eles foram curados, tiveram aquela oportunidade, mas não tiveram a mudança na conduta de vida. Ou seja, se eles estavam com aqueles problemas, com aquelas dificuldades, logicamente que aquilo era o reflexo de alguma coisa já feita. Ele não falou isso claramente, né? Mas é nesse sentido. Ele era reflexo de alguma coisa, de algum ato do passado, e que naquela oportunidade eles tiveram a chance de se redimir daquilo de uma forma mais rápida, motivados pela sua fé, pela esperança. Foi o caso do rapaz.
mas que aquilo ali, né, o erro do passado ainda continuava, quer dizer, aquela falha, aquela dependência ainda assim. Então, se você não mudasse o seu comportamento, o seu modo de vida, o seu modo de pensar, de agir, provavelmente você recairia nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. Então, é interessante também esse chamamento de Jesus em relação a ele, que passa desapercebido na passagem do Evangelho, na historinha. Porque quando Jesus curou ele, Jesus falou assim: levanta-te, toma o teu leito e vá para a sua casa. Tá certo? Vá para a sua casa. Ele não foi para a sua casa. Aí me faz lembrar muito essa questão, né, do conselho bem dado. O conselho, o que é? É uma forma que alguém dá para a gente, uma solução, uma indicação, para que a gente siga, para facilitar a nossa conduta, né? Não é uma obrigação, por isso chama-se conselho. As pessoas falam, se conselho se fosse bom, não dava, vendia, né? Bobagem isso, né? O conselho, sendo bem dado, boa intenção, serve para isso. É o que o Cristo fez. Jesus fez isso com ele, né? E na verdade ele não obedeceu naquele momento. Quer dizer, diante daquela alegria toda, daquela felicidade talvez, né, pela mudança na sua vida ali, ele resolveu ir para outro local. E Jesus logicamente deu aquele conselho. Ele não foi direto, mas ele falou assim: se ele mandou voltar para casa, ele devia ter alguma razão para ele não ir para outros locais, né? Muito provavelmente, nós não estamos aqui definindo, né, nem adivinhando, mas muito provavelmente isso tinha alguma relação com os seus atos passados, com as suas escolhas anteriores, em que de outras oportunidades ele fez essas escolhas de talvez insistir nesses ambientes, nessa conduta, não é isso? E isso provavelmente trouxe sérios danos para ele, e naquela encarnação ele estava se reajustando com a lei daquela forma, e que naquele momento ele foi tirado daquilo de uma forma mais rápida, mas Jesus apressou aquela prova para ele, mas que ele deveria ir para casa, porque em casa logicamente que ele encontra um ambiente mais equilibrado, da família, dos pais, ou da esposa, dos filhos, enfim, né? Ele ia ter um ambiente mais equilibrado, ele poderia refletir melhor, ele poderia modificar a sua vida, se dedicar a esses companheiros, enfim, uma outra conduta na vida. E ele fez justamente o que talvez não deveria ter sido feito naquele momento, que era permanecer com aquela mesma conduta, com aquelas mesmas amizades, com aquelas mesmas companhias. Então, a resposta, né, o chamamento do Cristo é sempre nesse sentido. Ele te dá um conselho, ele te dá um caminho. Por isso que ele chama caminho, verdade e vida, né? Te dá um caminho. Agora, se você segue ou não, o nosso companheiro fez a mesma coisa do outro. Ele fez uma escolha. Jesus deu o conselho, ele recebeu da forma que ele achou, seguiu aquele caminho. Logicamente, né, que se Jesus indicou para ele uma direção, lógico que é sempre a melhor, a mais fácil, a que vai te dar. E isso acontece com a gente. O fato aconteceu com ele, que felicidade, ele devia ter ido para casa, por que ele não... Não, Jesus não falou nada disso, ele não interferiu no livre-arbítrio dele. Jesus não falou, vai para casa porque se você for para tal lugar vai acontecer isso, você vai encontrar com esse, eles vão te trazer essa influência, vai acontecer isso com você. Não, Jesus só indicou o caminho, é o que ele faz, é o que está no Evangelho, os seus conselhos, a sua lei divina, é apenas uma direção que ele dá para a gente, e logicamente que sempre é a melhor. Agora, a gente mesmo assim, a gente sabendo, a gente tendo às vezes a orientação, a gente às vezes insiste em ir pelo outro lado, às vezes a gente insiste em ir pelo lado contrário, na contramão, não é isso? E isso é também permitido, porque é lícito, né? Mas nem tudo convém a gente a fazer. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, a gente tem que pensar que isso é uma dádiva de Deus para com a gente, é maravilhoso, é divino, lógico, é grandioso, mas é uma responsabilidade muito grande. E à medida que a gente vai melhorando, que a gente vai evoluindo,
estas nossas escolhas, elas passam a ser mais fáceis, porque a gente vai tendo um nível de consciência maior e melhor, consequentemente as nossas escolhas vão sendo melhores. Mas para que a gente faça as escolhas melhores, a gente tem, né, que se melhorar. Então, como a gente fazer essas escolhas corretas, né? Como é que a gente faz então o certo e o errado? Como é que a gente deve fazer? Então, o que administra os nossos deveres, as nossas vontades, as nossas decisões, quem administra o nosso livre-arbítrio é a nossa consciência. Então, a consciência é aquilo que a gente deve sempre ter de tudo que a gente faz, de tudo que a gente realiza. Ou seja, a análise que a gente tem que fazer de todos os nossos atos, porque através dessa análise é que você vai ter condição de corrigir, não é isso? É a famosa reforma íntima que todo mundo declama por aí, a gente vê um número muito grande de palestras, de assuntos, até mesmo de filmes sobre reforma íntima. Reforma íntima nada mais é do que um clareamento da nossa consciência. Então, a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela é muito importante nesse aspecto, porque ela é que nos chama a consciência. É quando Santo Agostinho é perguntado sobre como ele comportava quando ele estava encarnado diante de uma situação difícil, diante de um erro, diante de uma falha, ou de uma coisa que aconteceu no dia. Aí ele conta que, quando ele era encarnado, ele procedia assim. Ele chegava ao final da noite, ao dormir, final da noite, final do dia, ele fazia uma reflexão do que ele havia feito naquele dia. Isso tem que ser uma coisa de cada vez. Então, ele analisava tudo que tinha acontecido, todas as suas atitudes, e refletia sobre ela. Aquilo que ele fez certo, que ele imaginava certo, né? E aquilo que ele imaginava que ele não fez direito. Aquilo que ele fez certo, que trouxe prazer, que trouxe um sentimento de equilíbrio dentro dele, era certo. Então aquilo estava absolvido, ele ia manter aquilo. Aquilo que ele sentiu que ele fez errado, aquela palavra que ele colocou naquele diálogo, que foi a mais, que não precisava, né? Que a gente faz isso, né? Às vezes exagera um pouco na palavra. Aquele sentimento que ele teve diante de uma pessoa que ele não gostou, ou aquilo que o magoou, né? Se magoou é porque tinha alguma coisa que não estava certa dentro dele, porque senão teria magoado. Então ele refletia sobre tudo isso, para que no dia seguinte ele fizesse o contrário, né? Do que estava errado, do que não tinha sido bom, não tinha sido produtivo para ele. Ele fazia no outro dia. Aí no outro dia não resolvia todos os problemas, ele refletia de novo. Então ele ia buscando, através, né, dessa conscientização, uma condição melhor. Logicamente que à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai se tornando melhor, vai analisando mais as nossas atitudes e a gente vai corrigindo nas próximas oportunidades. Dessa forma, a gente vai, né, administrando melhor o nosso livre-arbítrio. Então, quando o Cristo coloca para a gente o livre-arbítrio, ele nos coloca de forma indireta. É através, quer dizer, Deus coloca para a gente através das provas. E a maneira certa, o Cristo sempre orienta a gente. A gente é que não percebe. Então, estudar o Evangelho, estudar uma boa leitura, participar de um grupo de estudo, enfim, buscar melhorar a nossa consciência é sempre proveitoso. É aplicar melhor o tempo, de acordo com o que ele mesmo exemplificou no nosso irmão lá, que foi aproveitar o tempo dele de uma outra forma, né? Então o livre-arbítrio, ele está para a gente de forma normal, de forma natural, e a gente deve então sempre buscar essa conscientização, tornar-nos mais conscientes a cada dia daquilo que a gente faz. Não precisa ter medo e receio de errar. É lícito, pode errar, mas dependendo do que a gente erra, né, a gente vai ter consequência. E quanto pior for esse erro, maior será a consequência, ou mais danosa, ou mais dolorosa. Então, se a gente puder ir analisando isso e diminuindo, logicamente que a nossa colheita vai ser sempre mais tranquila. Eu agradeço a atenção de todos
Um abraço a todas as mães. Procurei não falar das mães hoje de propósito. Teve uma vez que eu me meti a falar sobre as mães na véspera do Dia das Mães e eu não consegui. Então, um abraço a todas. Que Jesus abençoe, nos envolva e que a gente possa ter nas nossas mães o exemplo do conselho. O conselho sempre que elas nos dão, né? A gente possa seguir como forma de nos ajudar a vencer as dificuldades através das ações, do uso do nosso livre-arbítrio. O conselho na leitura da criança hoje cedo, né? É a palavra de Jesus para a gente, tá? O conselho da mãe. Então, que Jesus abençoe e nos envolva a todos. Obrigado mais uma vez.